Bom, pessoal, a gravação da aula foi iniciada. Desejo uma excelente aula a todos. Professor, você tinha alguma dúvida? Você Então, a princípio era queria isso, ah, era isso. Inclusive eu estava começando era isso, porque geralmente eu já entro, né, na no aula e no já sistema e já automaticamente já começa a ah, gravar, mas foi certo. ótimo. Eu já estava até ligando pro Quando o professor não tem o acesso, né, o e-mail institucional da isso. FUMEC, nós tutores, às vezes, auxiliamos nessa gravação. Aí pode Mas ficar eu tenho, porque tranquilo. na verdade essa aula de hoje são vocês que fazem, né, o link, vocês que mandam. Pessoal da To FUMEC virtual. mas eu tenho esse acesso todo. Ah, Isso, perfeito. tá? Então tá, Então muito desejo obrigado. uma excelente Isso, aula, imagine. Boa tá, ok. noite. Pessoal, Gustavo, André, nós temos quantos alunos aqui presentes? A Mariana, a Isabela, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Wendel e nós estamos com a metodologia Quant. Fazer uma breve apresentação do meu histórico de vida. Eu sou professor da área de finanças também. Eu tenho formação, tanto mestrado. Antes, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, porque isso é importante, tá? O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá, que ótimo. Bom, então, assim, eu tenho formação, eu tenho mestrado em finanças e também doutorado na área de finanças. Desde 2007, eu trabalho também com pesquisas, tá? São pesquisas, são projetos de pesquisas inerentes à área de finanças, ciências normais, né, que eu coloco as finanças clássicas, então a governança corporativa, a gente trabalha finanças corporativas, finanças para mercado, né, entre outros tópicos. Hoje eu tenho um projeto que trabalha, a gente cuida da parte de sustentabilidade financeira nas organizações. Então esse é o meu métier de pesquisa. Tanto, eu falo organização, tanto na área privada como pública também, então é meu interesse. Além disso, eu também trabalho um pouquinho com os temas relacionados à estratégia, que eu gosto muito, principalmente aquela ideia de ciclo de vida, de empresa. E isso, assim, tem uma relação com finanças, estou lidando com incerteza. E sou professor aqui do mestrado e doutorado da FUMEC. Então, eu trabalho também com a disciplina Quant aqui na FUMEC, tá? Tanto do mestrado e doutorado. E leciono também a disciplina de seminários, de tese, e as disciplinas todas que nós temos aqui de finanças, estratégia de finanças, a questão de valuation, tá? Então, assim, eu tenho eu sou professor desde 2002. Comecei aqui na Newton de Paiva, então de lá para cá, então são mais de 20 anos lecionando. Bom, gente, o que me foi incumbido hoje é a gente trabalhar um pouquinho sobre esses métodos quant. A verdade é que nós vamos abstrair um pouquinho, né? Essa primeira aula é uma aula mais teórica, mas a uma outra aula a gente vai fazer de forma mais aplicada. Então, eu vou fazer e eu nem vou chamar de aula, é o nosso encontro, no qual nós fazemos ao mesmo tempo que a gente faz algum debate interessante sobre alguns mecanismos, a gente volta, né, algumas fundamentações que eu acho importante, que o aluno ele tem que ter, principalmente na área de finanças. E, aliás, é o seguinte, quando eu fiz tanto mestrado e doutorado em finanças, a maioria do pessoal que fazia comigo eles eram engenheiro. Então, você tem que ter porque, assim, é um composto, né, de conhecimento. Você tem que ter conhecimento em economia, em contabilidade, muito conhecimento em matemática, né? Então, assim, é um perfil bastante interessante o profissional dessa área. Bom, eu não vou pedir para vocês apresentar, porque nós temos um tempo muito curto, viu, gente? Eu já tenho que ir direto ao assunto, né? Em outros momentos a gente faria isso. Bom, mas aí eu guardei uns pontos importantes que a gente vai discutir. São quatro tópicos que vocês têm lá, né? Então, o primeiro tópico, ele vai trazer uma perspectiva mais descritiva do método quantitativo. Então, a gente vai abordar a estatística mesmo, do ponto conceitual. E hoje, como eu havia dito, a gente vai trabalhar alguns conceitos. Eu vou dar algumas dicas para a utilização do próprio Excel, tá? Que vocês
precisarem, eu vou dar essas dicas. Eu tenho outros sistemas aqui, mas hoje eu vou usar só o Excel com vocês. Além disso, de usar o Excel, nós vamos trabalhar algum material meu, é um material extra que vocês têm, ok? Para a gente trabalhar aqueles principais fundamentos estatísticos. Então, depois que eu trabalhar isso, eu espero que no próximo encontro eu faça algo muito mais aplicado em termos na parte da controladoria, sabe? Com exemplos, eu acho que é importante isso. Tanto o método de avaliação na qual eu propus colocar para vocês, né, ele tem muito, está muito alicerçado vamos dizer assim, a necessidade de vocês, tá? Então, eu tive o devido cuidado em colocar isso lá, tá? Em termos disso. E assim, o meu próprio material ele traz também. E eu vou procurar fazer essa abstração também com vocês, tá? Porque a estatística ela é empregada em tudo, na verdade. Então, se a gente pensar de método quantitativo, né? Então, na verdade, os fundamentos eles não mudam, não. O que muda é a necessidade de trabalhar com o tipo de dados. Então, esse é o aspecto mais relevante desse tipo. Então, essa abstração eu também vou procurar fazer com vocês. Então, deixa eu agora compartilhar alguns pontos aqui com vocês aqui, que eu tinha preparado para a aula. Talvez a gente vai extrapolar um pouquinho, tá? Essa 1 hora. Vocês vão ver que eu gosto muito de conversar sobre. Vocês já estão visualizando meu compartilhamento? Sim, Tá? Já apareceu alguns gráficos aí para vocês? sim. Ah, que ótimo. Então, isso é bom. Bom, primeira Ei, boa coisa. noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Pra mim Quem não fala? apareceu, não. É porque eu Não? acho que tô pelo celular, que eu não cheguei em casa ainda. Ah. Aí pelo celular não tá aparecendo. Aqui eu estou compartilhando, então justamente eu faço essa pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Estou compartilhando agora uma planilha aqui, ó, do Histograma. Eu Isso tá gostaria dando que. pra ver. Tá dando, não tá? Ótimo. Tá. Então aí é o problema do celular, então. Então é a questão do celular. Ah, não, Aqui, beleza. tá? Então, aqui está compartilhando sim. Bom, é, primeira coisa aqui, deixa eu fazer uma revisãozinha com vocês que eu acho importante. Então, aqui a minha apostila de métodos quantitativos, ela está aparecendo aqui agora. Deixa eu descer aqui. A gente vai fazer uma revisão que isso é importantíssimo para vocês lá, somente aquelas atividades que vocês têm. Olha, só para vocês entenderem. A estatística ela é ciência dos dados. Agora entrando propriamente no assunto. E à medida que vamos dizer assim, as complexidades sociais elas vão aumentando, a estatística também ela acompanhou isso, né? Você tem 2 áreas, eu vou dividir em 2 áreas para vocês entenderem, que são áreas muito importantes, que são preocupações que nós temos, tá? Nós temos em relação ao fenômeno, tá, gente? Por exemplo, na história, historicamente, o Estado ele sempre quis acompanhar a evolução da sua população justamente para implantar suas políticas públicas. E desde o início existia uma preocupação em relação a você, de certa forma, conhecer esse universo, essa população, as características, né? E aí surge a primeira fase, a primeira parte da estatística, ó, que a gente emprega aqui nos métodos quantis, que é a fase que você tem a necessidade de trazer um aspecto mais descritivo em relação à variável de interesse. E quando eu falo de variável de interesse, é justamente para generalizar, tá? Então, as várias aplicações, tá? Em torno da estatística. Então, por exemplo, quando nós estamos acompanhando, ah, imagina aí, olha, a preocupação do pessoal do trânsito aqui, o número de veículos que estão rodando uma determinada rodovia, então a variável de interesse, né, é justamente esses veículos. Como a gente pode trazer uma preocupação em relação à população em geral, pessoas, gerentes. Então, o que nós chamamos vamos dizer assim, qual que é a população ou a nossa unidade, né, ou o nosso universo
de interesse, em termos de interesse, ok? Então, nós temos uma população de interesse. Então, população é o nosso universo de interesse. Então, é só para dizer que aqui nós representamos através de simbologia, ok? Então, e o aspecto é mais geral. Então, a primeira parte que nós estudamos na estatística é essa ideia da estatística descritiva. Qual que é a preocupação? É justamente você caracterizar um determinado fenômeno. Você dá, pelo menos, também estabelecer uma tendência, né, de maneira geral desse fenômeno. E aí você sabe, para aqueles que não estudaram, nós temos algumas medidas estatísticas, tá? E quando a gente trata disso, né, na perspectiva quantitativa, é justamente nós estamos trabalhando uma preocupação em relação ao dado. Então você tem aqui, ó, na própria apostila, ela mostra aqui aquelas medidas que são chamadas medidas de tendência central. Então todo mundo já conhece isso, sabe? Já pelo menos já ouviu falar, olha, eu queria saber qual que é a média disso, eu quero saber qual que é vamos dizer assim, eu estou comprando várias utensílios, né? Qual que é o meu gasto médio? Então, essa palavra ela é muito conhecida no dia a dia, é uma medida muito conhecida. Mas a gente vai entender um pouquinho dessa medida, porque o cálculo é muito simples, né? Então, você tem aí, na verdade, da forma que vocês estão vendo aí, olha, ela você tem vários tipos de média, eu vou explicar para vocês o porquê que existem vários, né? E ao final a gente vai resumir tudo isso num ponto conceitual muito importante. Então, a primeira que vocês conhecem é essa média aritmética, né? Que é simplesmente você somar os valores de x, o x é qualquer objeto que eu estou analisando, ou qualquer valor, pode ser preço, trazendo isso para a área de contadoria. Imagine que eu estou analisando, por exemplo, algo relacionado à produção, sabe, de um determinado produto e a variação dos seus preços. Então, esse X é um elemento, né, que vai representar esses preços. Então, a outro aspecto é simbologia, gente. Simbologia, esse X barra aí significa a média amostral. Então, tanto a gente coleta dados, e assim, a maioria, quando nós fazemos estatística, inferência estatística, nós estamos produzindo valores justamente de amostra, tá? E a amostra ela é bom porque ela simplifica, tem um custo mais reduzido e tem o mesmo, vamos dizer assim, o valor de estimativa ele é muito alto, tá? E, de certa forma, você tem uma precisão muito, muito grande em relação a trabalhar com amostragem. Aí vocês estão vendo o seguinte, olha, o X aí está dividido pelo número de observações, tá? Um número de elementos, um número de unidades. Então, essa é a média aritmética, é só para te relembrar o que significa esse sigma, né? Então, é o somatório. Então, na verdade, é a forma simplificada que vocês estão vendo aí, ó, né? X mais X, então somar X até N, dividir por N. Então, é a referência da média aritmética. Nós temos outro tipo de média, que nós chamamos de média geométrica. Mas por que usa essa média em vez da outra? Então, gente, cada fenômeno ele tem o seu comportamento. Imagina que eu estou estudando sobre a questão de juros. Juros, a gente sabe que o crescimento ele não é linear. Nós trabalhamos na capitalização composta. Então, quer dizer que essa média, provavelmente, ela vai descrever melhor esse fenômeno, tá? Então, esse modelo aí, ele vai descrever melhor o fenômeno em estudo. Então, essa é a questão do porquê que utilizar a média geométrica. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós temos a todo momento a variável, né, os dados, eles vêm dos fenômenos da natureza, eles vêm, sabe, dos fenômenos sociais, e os modelos nós criamos justamente para interpretar esses dados. E o que nós fazemos é escolher aquele melhor modelo. Então, você tem um modelo da média geométrica que representaria, de alguma forma, né, teoricamente, vamos dizer assim, esse é a evolução dos juros. Aqui nós temos aqui a exemplo, né, um exemplo com um cálculo muito simples, né, da tanto que, ó, primeiro lugar, como é que se calcula a média, todo mundo sabe, né, o somatório de todos os valores, dividido pelo número de observações, tá? Então, em média, nós temos lá uma taxa de 10%
ok? O outro cálculo aqui, pronto, é o uso da média geométrica, tá? Então, os preços aqui, ó, esse exemplo 2, os preços das marcas 1, 2, 3, eles são determinados aí, foram esses, 1,5, 1,08, 10. Então, calcular a média geométrica. Então, aqui nós calculamos através da produtória. Então, é o produto. Então, multiplica-se esses valores e são esse N lá da fórmula, tá vendo? São 3 observações, você só substitui lá, ok? No radical e pronto, calcula-se através do HP, todo mundo deve ter, vocês vão encontrar os valores da média geométrica. Nós temos uma também que é bastante utilizada, que é a média ponderada. E ela faz parte também de uma propriedade, né? Porque aí já começamos a trabalhar, né, a ideia de proporção, a ideia de probabilidade também a partir dessa questão das ponderações, né? À medida que nós colocamos peso, nós começamos a chegar em alguns pontos interessantes aí, ó, em termos de fundamento. Agora, essa média ponderada é porque nós estamos levando em conta, né, esses pesos. E o cálculo é simples, tá? Então, você tem aqui o valor, né, do atributo, da variável, vezes o peso atribuído a cada um. Ok. Agora, um detalhe importante é o seguinte, olha, veja esse exemplo 3 aqui, ó. Esse exemplo 3 aqui do cálculo da média ponderada. Então, tem lá a cesta de consumo para determinado tipo de consumidor, ela é composta por produto. Olha, aqui é basicamente o cálculo, como que se calcula, vamos dizer assim, a inflação. Estou falando de maneira simplificada, né? Então, você tem uns P's da cesta de consumo, produto A, B e C, e você tem lá o serviço 1 e serviço 2. Ok? Então, você tem o produto A, B e C, serviço S, perdão, 1 e S2. E nós temos aqui os pesos, ou seja, de gasto. Interessante que, se vocês observarem os pesos aqui, olha só mais esses pesos, então 0,08, 0,12, 25, 35 e 20, vocês vão verificar que é 1, ou seja, 100% da cesta, tá? E isso me permite a gente observar o seguinte, aí eu tenho aqui a variação dos preços, então eu estou calculando a inflação, ó. Então, a variação dos preços está aí, ó. Primeiro são os pesos da cesta, dos gastos, né, a proporção de dispêndio. E aí agora eu tenho essa variação de preço, tá? 0,05, 0,8, 0,10, 0,08 e 0,6 são as variações desse preço. Então, está pedindo para calcular a inflação de consumo no mês desse período aí. Bom, nós vamos fazer isso calculando a média ponderada, aqui, olha, sempre o valor vezes o peso, né? Então, aqui, ó, P1 qual que é a proporção? 0,8 e assim por diante, ok? Então, 0,5 vezes 0,8, 0,8 vezes 0,2, então a variação do preço e sua proporção. E multiplica, né? Multiplica e soma, ok? Bom, o interessante é que, veja bem, você tem o denominador e o numerador da forma. Lá no denominador, você soma 1. Então, a gente vai entender o seguinte, esse conjunto aqui, né, é um conjunto probabilístico no qual que se fecha, vamos colocar aqui, nós trabalhamos com a proporção de dispêndio de 100. Mas essa fórmula aqui, então isso aqui na verdade eu não estou fazendo em termos de estimativa ainda, ela dá uma ideia muito interessante da esperança matemática, tá? Da esperança matemática. Quando eu tenho, né, o somatório das proporções, o peso ou das probabilidades, elas são igual a 100%, eu não preciso de ter esse valor lá no numerador, não. Eu só vou multiplicar peso vezes os valores, tá vendo? Porque tudo dividido por 1, tá vendo? É o mesmo valor, ok? Então, a forma da esperança matemática, e a gente calcula para, por exemplo, onde que nós calculamos essa esperança? Nós temos que entender justamente o seguinte, aqui eu tenho a média, imagine que agora vamos lá para o mercado financeiro. Eu quero saber, né, quanto que eu espero, ok? Em termos de rentabilidade de uma determinada ação. Eu vou fazer justamente isso, eu vou verificar, né, essas variações em termos de preço e suas proporções dentro de um determinado período, no qual se fecha lá 100%, justamente para calcular essa probabilidade. Então, vocês já sabem, a partir daqui, que quando nós calculamos o retorno do acionista, é só você colocar o valor do retorno esperado, do retorno, vezes o peso,
né, ou essa proporção, ou essa probabilidade dessa ação, ok? Então, essa fórmula é interessante porque você aqui, olha, já tem uma ideia de como se calcula a partir da esperança, da matemática. Outro conceito importante, a gente já vai mais adiante, que é a questão da mediana, né? Por que que nós temos que entender tudo isso? Isso é bom porque, que eu havia dito para vocês, nós estamos agora, neste momento, caracterizando o fenômeno. Então, essas medidas elas vão construir, né? Nós vamos até a ogiva de Gauss, nós vamos até, vamos dizer assim, a abordagem gaussiana, né? Não sei se todos ouviram falar, mas é a construção da normal, ok? Então, essas medidas elas são importantíssimas para interpretar a normal. Tá, gente? Essas 3 medidas, elas são importantíssimas para a gente começar, de início, começar a interpretar normal, porque os fenômenos nós podemos fazer qualquer inferência a partir dessa sensibilidade em torno desse modelo probabilístico que é a normal. Então, um entendimento importante, o que que é a mediana, para a gente relembrar. Então, ele é o dado central, é aquele que divide, ó, 50% dos dados. Então, ele está sempre lá no meio, ok? Então, a mediana é essa. Mas por que que nós usamos a mediana? Porque é o seguinte, olha, a média, ela tem um probleminha, que é o seguinte, se você aumentar muito os extremos, os valores extremos, você corre o risco de sair um pouquinho em relação, ela não ser tão representativa, tá, daquele fenômeno. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, olha, a proporção, aqui, ó, a variação do produto 0,1, né, 0,5, imagine que não fosse 0,5, fosse 0, fosse 80, então seria, né, 0,80, estaria discrepante. O que que vai acontecer? Vai levar a inflação lá para, né, para máxima. Aí a gente tem que saber qual que é esse peso, né, ideal. Então, aí ele tem esse problema, a média ela traz esse problema do extremo. Imagina o seguinte, vamos colocar uma outra ideia aqui, ó. Por exemplo, a pessoa mora num determinado prédio, aí você tem várias rendas, né, em termos de famílias com renda. Então, você quer calcular a renda média. Imagine que alguém seja muito mais rico que os outros. Então, vai te levar a uma sensação que o prédio é muito rico, todo mundo, sabe? Então, assim, esse é o problema que traz na média. Então, por isso que se utiliza também a mediana. E a mediana, ela também é uma separatriz, gente. E é muito simples de você calcular essa mediana. O que você tem que observar é se o conjunto de dados, né, de observações, você é ímpar ou par, né? Então aí, olha, o que que está falando? Essa ordem é importantíssima. Alguém levantou a mão? Não, ninguém levantou a mão. Bom, deixa eu retornar aqui, então. Então, essa parte ela é importantíssima, pessoal. A mediana, o que que a gente tem que entender? Ela já é uma medida, né? Você está analisando o centro, a gente vai, por exemplo, para você entender isso melhor. O que que você tem que fazer? Você tem os dados aqui, ó. Estou falando de preços reais, ó. Então, os preços unitários de determinado tipo de ação nos últimos 11 meses. Olha que a gente está muito ligado a finanças, né? O meu material ele é muito ligado, somente o meu perfil ele é de finanças. Então, seus preços unitários de determinado tipo de ação está lá, em 11 meses. Então, mês 1, mês 2, até o mês 11 lá. Então, essa é a variação desses preços. E aí, como que se calcula a mediana? Sabendo que ela é uma separatriz. Primeira coisa, toda separatriz você tem que ordenar do menor para o maior. Então você vai ordenar isso, tá? Aqueles valores. Isso geralmente o software, eu vou mostrar isso para vocês, eu já faço isso para vocês. Eu estou só mostrando aqui porque nós estamos com observações, um conjunto de dados que é possível da gente verificar isso, tá, gente? Mas lá no Excel já resolve tudo isso aí direto para vocês. Então veja lá, olha, eu tenho aí, ó, coloquei esse valor e detalhe, ele é um ímpar, é um valor de ímpar. Ele é fácil de você encontrar essa ordem, porque é o seguinte, quando é um conjunto de observação ímpar, você vai pegar o valor de n, né? N são quantos? São 11 valores que eu tenho lá, mais 1 dividido por 2. Igual essa fórmula está mostrando aí. O que que eu fiz? Na verdade, eu encontrei a ordem, tá? Qual que é a ordem? Tá? Isso aí tá vendo? Vocês estão colocando de ordem decrescente, ordem crescente, tá? Perdão. É, e aí eu calculo essa ordem e vocês estão observando aí, ó, n mais 1
Então, 11 observações mais 1 dividido por 2, 6. Então, eu sei que a posição da mediana é o sexto preço da série que foi ordenada. Então, essa sexta posição é o número 48. Então, o preço referência aí é o 48. Então, vocês já entenderam. Para calcular a mediana, vocês têm que ordenar crescente, sabe que ela é a posição do meio, ok? E aí você vai encontrar qual que é essa ordem. Aí, ao encontrar essa ordem, você tem o valor de referência da mediana, da forma que vocês estão vendo aí. Perfeito? Então, este aí é o preço mediano. Vamos lá aqui, ó. O caso da mediana, que agora nós estamos calculando aqui, ó, salários mensais de 6 funcionários do setor de uma contabilidade, tá vendo? Uma pequena empresa, estão sendo apresentados. O que muda em relação ao anterior? Porque aqui o conjunto de dados ele é par. Então, se é par, o que você vai fazer? Novamente, calcular a mediana, colocar em ordem crescente, e aí, se o número é par, nós vamos utilizar aqui, ó, o cálculo deve ser feito dessa mesma forma para você conseguir a posição. Então, de maneira equidistante. Então, N, então são 6 observações dividido por 2. Então, o ponto inferior é igual a 3. E aí você calcula novamente o N dividido por 2 mais 1, tá vendo? Você vai utilizar esse cálculo aí e vai identificar o ponto superior. Então, a mediana está entre esses dados. Feito isso, nós sabemos o seguinte, em termos de posição, a mediana é um valor entre o valor 3 e 4, tá? O que a gente vai fazer? Um ajuste, porque tudo é aproximação. Em estatística aqui, ó, nós estamos aproximando o valor da mediana. Nós pegamos os valores de referência aqui, ó, dos salários, tanto da posição 3 quanto da posição 4, e calculamos uma média, ok? Somamos e dividimos por 2. Esse aqui é o valor da mediana. Esse é o dado que representa 50% da nossa amostra. A moda é muito fácil, viu, gente? A moda é o valor que repete, tá? Então, você tem lá o 1.200 aqui que representa a moda. Então, assim, para a gente relembrar isso. Bom, feito isso, olha, veja bem, nós temos 1 hora, né, para essas discussões. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, esse ponto aqui é importante. Aqui começa a nossa ideia de interpretação, tá? Aqui é a ideia de interpretação. Veja bem, quando eu calculo qualquer estatística, né, então eu estou falando com a ideia aqui de uma variável, e essas variáveis que nós chamamos de variáveis de tendência central, né, ela tem um seguinte comportamento nessa curva aí. Nós vamos avaliar esse comportamento. Por exemplo, quando eu tenho lá um rol de observações, isso é interessante, tá, gente? Porque a normal é a maior modelo de probabilidade que nós utilizamos, tá? Em estatística. Ele é o mais utilizado. Então, e aí nós começamos a trabalhar das suas variáveis, tá? Das suas premissas. Então, veja bem o que vocês estão vendo aí, olha. O que é esse XO? Ele, para mim, é a moda, é o valor da moda. Então, esse X com tio aí, ele representa a mediana. E aí eu estou falando o seguinte, olha, a moda, ela é igual à média, que é igual à mediana, que é igual à média. Quando você tem esses valores muito próximos ou igual, tá? Eu tenho quase que por certeza que essa distribuição, ela é uma distribuição simétrica. E qual que é a vantagem de você ter uma distribuição simétrica? Quer dizer que nós estamos tentando validar, né, algumas suposições da própria normal. Então, ela, né, era uma normal, hoje você tem lá uma distribuição simétrica entre seus valores. Então, se o seu normal aproxima da normal, quer dizer que você pode utilizar as probabilidades da normal para fazer inferência. Então, você começa a analisar isso. Opa, a moda, a mediana, elas são idênticas. Quer dizer que eu estou diante de uma normal simétrica.
Então, eu posso usar as suas suposições. Então, eu tendo a ter essa figura que vocês estão vendo aí. Agora, existe também problema de assimetria, né? Às vezes, por quê? Às vezes eu tenho um dado que ele é discrepante, ok? Então, por exemplo, se a gente pegar esse cálculo aqui das ações, né, eu tinha até observado isso. As ações, eu tenho uns dados extremos lá que são discrepantes, por exemplo, aqueles valores de 250, né? São valores que, a depender do valor justo da ação aqui, foi um momento de raro, né? Que ocorreu esse valor aí, desse preço aí. Aí o que acontece é o seguinte: nós começamos a observar os fenômenos assim, ó. Então, a ideia do controle, né? Vamos pegar aqui, eu estou analisando vezes em termos de determinadas informações de custo, de preço, ou qualquer outra, né? Eu tenho que verificar justamente, eu coloco isso, calculo a média, moda, começo a descrever o meu fenômeno através dessa normal. Opa, os dados estão interessantes, eles são simétricos aqui, quer dizer que não houve discrepância, e a gente começa a atuar tanto do ponto de vista dessa visão estatística, como também da necessidade de você ter a visão da própria controladoria, né? O que está discrepante, tá? Entre outras questões. Mas, enfim, aqui, ó, quando nós temos um valor, veja lá o que acontece. Quando a distribuição é assimétrica à esquerda, tá vendo? Eu tenho lá que a mediana ela é maior do que a média, tá vendo? Então, quando a mediana é maior do que a média, então eu tenho uma média menor, então os dados, né, menores estão puxando essa média, ok? Então, por isso você tem uma cauda pesada aí para o lado esquerdo, ok? E neste caso, quando nós temos o que vocês estão vendo aí, quer dizer que nós temos um tipo de distribuição assimétrica à esquerda, tá? A moda é aquela medida gordinha, que ela representa a maior frequência, ela sempre está ali, ó. E a mediana representa 50%, só para a gente lembrar, 50% dos valores, né, dos dados. E aí nós temos, neste momento, um tipo de comportamento da distribuição normal, tá vendo? Que ela representa a simetria à esquerda. Pode acontecer esse fenômeno ao contrário. Esse fenômeno ele pode ser ao contrário. Você pode ter um tipo de comportamento que depende dos dados, né? Quando a média é maior do que a mediana, nós temos uma distribuição assimétrica à direita. Então, o interessante, quando fazer qualquer prognóstico estatístico, você tem um tipo, né, de distribuição simétrica da forma que vocês estão vendo aí, ok? Então, quando você tem esses dois tipos aqui, quer dizer que você tem problema de normalidade do dado. Então, você vai ter que procurar entender o porquê que existe esses problemas e explicar, né? Então, o interessante da normal é que ela traz um mundo no qual as relações, o fenômeno, os pontos, eles vão balanceando e traz essa simetria, né, de alguma forma. Então, é um modelo muito interessante. E ele é o mais utilizado para a gente fazer inferência. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Bom, mas toda vez, isso aqui é importante, gente. As três primeiras medidas que nós apresentamos, a moda, a mediana e a média, são medidas de posição central. Tá vendo que elas estão lá centralizando os dados, né, no meio. Então, depende da frequência. Mas para fazer a análise estatística, a estatística ou qualquer método quantitativo, você precisa também de entender a dispersão. Você não faz simplesmente entendendo a média, não. Por exemplo, o caso das ações aqui, olha. Se eu for comparar duas ações aqui, eu não quero saber apenas o quanto que tem de retorno, eu quero saber a volatilidade disso, o risco, a dispersão. Então, às vezes aqui a ação ela vai muito alta, mas aí ela cai de maneira abrupta. E às vezes isso não interessa para mim. Então, quer dizer que o risco é maior. Então, eu vou medir isso através de medidas de dispersão. Então, não é só o retorno esperado, né? O que é importante para mim aqui, olha, é entender também em termos de sua variabilidade. E aí, gente, nós já começamos a entender quais são essas medidas de variabilidade. A primeira é uma muito utilizada, que é a amplitude total.
Então, a variabilidade você vai dividir pelo maior valor menos o menor valor. Isso é chamado de amplitude total. Essa é a primeira medida de variabilidade. É muito simples, você pega na amostra do maior para o menor. Mas as mais conhecidas, a mais utilizada é essa aqui, é a variância. E também o desvio padrão. Olha que a variância está representada por um S ao quadrado, quer dizer, uma medida que representa uma área. Ela não tem, às vezes, significado de interpretação, mas ela vai trazer uma medida padrão importantíssima através dela, que é o desvio padrão, ok? Então, de onde que partiu essa ideia da variância? Partiu daqui, olha. Pegar os conjuntos de dados, eu vou só marcar aqui para vocês, e começar o seguinte, ó, calculou a média e começou a pegar cada xi, né, cada elemento, né, e calculou, na verdade, esses desvios entre a média. E esses desvios entre a média, gente, vocês podem pegar os livros de estatística e relembrar disso, o somatório dos desvios entre a média, em qualquer conjunto de dados, ele é igual a zero. Tá? Ele é igual a zero. Então, por isso que, opa, vamos corrigir isso aqui, que eu estou atrás de dispersão, elevou a 2 para tirar esses pontos negativo e positivo. Aí pronto, consegui uma medida interessante. Só que essa medida aí, olha, o somatório dos desvios ao quadrado, isso significa que eu estou calculando todo, desvio total. Mas eu quero uma medida que pare com a média. Então, por isso, eu apresento esse estimador aí, ó, o número 3, né, que é um estimador não enviesado. Então, ele tem um N-1 aí. Então, através de propriedades matemáticas, nós chegamos aqui para calcular a média amostral. Então, perdão, a variância amostral. Então, nós temos aí o valor da variância. Então, o somatório dos desvios entre a média e ok. E aí nós chegamos nesse valor da variância. Vamos lá calcular e a gente vai chegar até o desvio padrão. E a partir daí eu vou lá para a gente vai trabalhar isso lá no Excel, tá? Então, assim que eu terminar essa primeira exposição, nós vamos ter um tempinho para trabalhar essas medidas lá no Excel. Olha lá, olha o exemplo 8. As duas tabelas a seguir mostram os preços unitários, dois tipos de ação. Gosto muito dessa área, lembrando que sou da área de finanças, tá, gente? Então, são 5 observações, 5 meses. Calcular o preço médio, amplitude e a variância desses preços aí. Então, vamos calcular muita coisa. Primeiro, o preço médio. O preço médio é você somar e dividir, né? Somar esses valores e dividir. Ele deve estar aqui calculados aqui para vocês. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Já está calculado. Se somar todos aqueles valores, vai dar 10, tá? Então, a média de XA da ação A é 10, e a média da ação B, se vocês podem somar e dividir, que vocês vão encontrar aí, é igual a 10, ok? Então, a média, se você somar em todos esses preços e dividir por 5, tanto a ação A quanto a ação B é igual a 10. Então, se eu estou calculando o valor esperado, quer dizer que todas as ações vão me dar o mesmo retorno. Mas espera aí, nós temos que entender essa variabilidade, né? Então, se essa variabilidade era sinônimo de risco, tá, gente? Então, isso é importante. O que você fez? Aí coloquei tudo na tabelinha para vocês entenderem o cálculo dessa variância. Primeiro, o desvio entre a média. Você sabe que a média é igual a 10. Então, 10 menos 10 é igual a 0. 8 menos 10 é menos 2. 12 menos 10 é igual a 2. Essa primeira coluna aí, ó. 9 menos 10, que é a média, né? Isso é da ação A, ela é igual a menos 1. 11 menos 10 é igual a 1 positivo. Se você somar todos esses valores, olha, propriedade importante, é igual a 0. É isso que eu estava falando com vocês. Aí você tem aí, ó, agora, para a gente calcular a variância, nós elevamos a 2, ok? Então, essa variabilidade total que é igual a 10. Então, somou-se e elevou, né? Então, primeira coisa, a gente vai elevar cada valor aí, ó, a 2, e depois a gente vai somando. E nós chegamos numa variabilidade total igual a 10. Assim também se faz com a ação B. Ok? A gente sabe que a média é igual a 10, né? Então, 10 menos 5 menos 10 é igual a menos 5. Menos 6 menos 10 é igual a menos 4. 10 menos 10 é igual a 0. 14 menos 10 é igual a 4. E 15 menos 10 é igual a 5. Da mesma forma, elevou a 2 e somou. Então, nós temos aí, olha, apesar das duas ações dar a ideia de mesmo retorno,
nós já visualizamos que a ação B ela tem maior variabilidade, ela tem uma variância maior. Então, aí, olha, a gente vai calcular, colocando na forma, já começo a observar isso aqui já de início. Então, são 5 observações. Então, o somatório aqui, olha, foi igual a 10, né? O somatório do desvio entre a média. Tá lá, é só pegar lá na tabela. N, que foi 5 menos 1, então eu tenho uma variância igual a 2,5. Aqui também, nós fizemos o mesmo cálculo na forma. Chegamos na variância de 20,2. Então é o seguinte, apesar delas terem o mesmo retorno esperado, eu sei que a ação B ela é mais arriscada nesse sentido. Ela possui maior variabilidade, tá? Então eu já tenho aí. Ok? Então ela tem uma variância maior. Mas isso aqui a gente vai transformar no desvio padrão, ok? Aqui eu estou saltando porque eu estou fazendo através de outra forma, chegando nos mesmos valores, tá, gente? Bom, o que é importante é o seguinte: quando a gente conhece a variância, a gente também começa a compreender a medida padrão mais utilizada na estatística, que é o desvio padrão. E a gente vai começar a entender e interpretar essa medida. Então, o desvio padrão aqui, ó, ok? Então, utilizou os mesmos dados da variância lá, o exemplo anterior, tanto da ação R$ 2,5, né, ao quadrado, e R$ 20,5 quadrados. Isso aqui é a variância, o resultado dela. Para chegar no desvio padrão é simples aqui, olha. Você tem lá, o desvio padrão, na verdade, é a raiz, né, da variância, que já foi calculado, é só você pegar esses valores e fazer o que eu vou fazer aqui agora, aqui, ó. Então, é só calcular a raiz, então quer dizer que é o seguinte, na verdade, a ação, ela tem uma variabilidade, um desvio padrão de 1,58, ok? E a ação 2 tem um desvio padrão de 4,53. Mas por que nós calculamos o desvio padrão? Quer dizer, nós tiramos esse quadrado, nós transformamos, né, essa medida ao quadrado em uma medida linear, que é o desvio padrão. Assim, nós conseguimos comparar com a média. Pronto. Então, nós estamos padronizando justamente para comparar com a média. Como é que é a interpretação? Como que nós fazemos essa interpretação? Muito simples. A ação 1, ela tem um retorno esperado de R$ 10, com a dispersão, né, com o desvio padrão de 1,58, tanto para mais quanto para menos, tá? Assim também, com a ação 2, ela tem um valor esperado de 10, só que ela tem uma dispersão maior, tem um desvio padrão maior, tá vendo? Ela tem um desvio padrão de 4,57, então ela pode variar tanto para menos quanto para mais, nesse sentido, em relação ao valor que você espera. Ok? Então, aqui, olha, vai justamente verificar isso aqui. E o interessante é o seguinte, depois que você calcula a média, você tem o valor da média e tem o valor do desvio padrão, isso também tem lá nos casos que eu mostrei para vocês realizarem, tá? Aquelas atividades lá, tá, gente? Nós temos um coeficiente de variação que é uma medida importantíssima para tomar uma decisão, né? Porque ela é uma medida relativa. Então, o que que é o coeficiente de variação? Se você tem o desvio padrão e a média, você divide vezes 100, essa fórmula 6 aí, ó. Então, a gente vai tomar a decisão. Muito mais interessante porque não é todo sempre que nós temos o mesmo conjunto de dados com o mesmo tamanho. Então, o coeficiente de variação ele permite você analisar dessa forma. Então, veja aqui, olha, os preços aqui da ação A, o preço da ação B. Pedindo para calcular o coeficiente de variação. Antes de chegar no coeficiente de variação, vocês têm que calcular a média e o desvio padrão, né? Então, eu tenho lá o valor da média, ok? Então, o valor de A é 25 e o valor de B, tá vendo? São valores diferentes. Só que o desvio lá de A, ele é maior, mas considerando que o preço esperado também, a média, né, o valor esperado, ele é maior para o ativo A, ok? Neste caso aqui é muito nítido que o A ele é muito maior em relação a B+,
Existem momentos, por exemplo, ou dados que essa questão aproxima, e há necessidade sempre de você utilizar, né? Melhor você utilizar para interpretação o coeficiente de variação. Então, por que que o coeficiente de variação é interessante? Porque ele é uma medida relativa. Aqui a gente já consegue observar que é, o desvio padrão ele afasta em 31% em relação à média para o ativo A e apenas 7,9%. Mas essa medida é importante em vários aspectos, tá? Em termos de interpretação dessa medida. Ela é uma medida que vai analisar em termos de variabilidade, de precisão, né? Então, se eu imagino o seguinte, eu estou analisando uma competição, corrida, né? E eu quero saber, imagine que está participando tanto homens e mulheres nessa corrida. Eu quero saber qual grupo ele é mais estável. Eu consigo verificar isso através do tempo, ok? Do grupo, de cada grupo, a partir ao valor da média e desse padrão entre os indivíduos. E através do coeficiente de variação, né, eu vou verificar qual grupo que é mais estável. É sempre aquele que apresenta menor coeficiente de variação. Para ação é isso. Qual a ação que apresenta? Estou fazendo uma análise de um ativo individual. Qual que apresenta menor risco? É aquele que apresenta o coeficiente de variação menor, tá? Que é esse CV do ativo do B. Então, o que está falando aqui, ó, conclusão que nesse período o preço médio da ação tipo A é superior ao tipo B, né? Mas os preços de A mostram mais voláteis, então eles são mais voláteis, tá? Oferece maior risco que o B, ok? Então, essa é a questão. Aí nós começamos, né, para a gente finalizar essa parte aqui, para a gente fazer alguns cálculos lá no Excel, as medidas associativas. Essa aqui é o que nós chamamos de a covariância. Nota que agora, nós analisando através de uma única variável. Agora nós temos duas variáveis para a gente interpretar aqui, a variável x e a y. Então, essa ideia de covariância, por que que surge a covariância? É a variância em conjunto, porque nós temos duas variáveis diferentes, tá? Então, uma forma semelhante à da variância, só que agora nós calculamos o desvio entre a média de x e o desvio entre a média, tá vendo? De y, e dividimos esse produto aí, ó, ok? Aí nós encontramos a covariância. Essa é a fórmula 7. Chegamos num coeficiente muito importante, que é a fórmula 8, que é o coeficiente de correlação. É só você dividir a correlação o desvio padrão de cada uma dessas variáveis. O que que significa esse coeficiente de correlação, gente? Coeficiente de correlação, essa é a medida padrão para a gente tomar decisão quando nós estamos analisando uma relação entre e outra variável, ok? Então, por exemplo, existe relação com preço, com renda e a demanda, né? Existe relação, por exemplo, entre a diminuição de determinado valor de um combustível e outro, né? Então, assim, a gente pode fazer a abstração de várias coisas. Determinado produto compra mais, né? Se existe relação com isso. Por exemplo, idade de gestores com a produtividade, a gente poderia trabalhar vários aspectos aqui. Bom, o coeficiente de correlação, então você tem lá, olha, ele vai te dar uma medida de -1 até 1. Então, quando ele é -1, existe uma correlação negativa forte. Então, correlação negativa é o seguinte, à medida que um valor aumenta, o outro reduz. Isso é o princípio para você calcular a teoria de carteiras, viu, gente? Essa ideia quando você monta uma carteira de ativos, justamente se você está olhando o quanto que esses ativos eles se correlacionam, né? Então, a ideia é isso. Então, você começa a trabalhar a perspectiva embrionária da teoria de carteira a partir daqui, né? Então, você tem uma correlação positiva e, olha, uma correlação exatamente igual a 1, então é uma correlação positiva, né, muito forte. Então, é exatamente exato. Então, assim, eles caminham na mesma proporção. E aí, a maioria dos fenômenos vai estar entre -1 e 1. Quando você tem uma correlação igual a zero, é uma correlação enorme. Então, é o que vocês estão vendo aí, ó, na figura. Tá? Vocês vão verificar justamente. Os dados eles vão variar de -1 a 1, né, uma positiva, exatamente, né, qualquer uma ligação linear.
nós estamos analisando é isso, essa ligação linear entre duas variáveis. Ela pode ser negativa, como também pode ser igual a zero, que representa correlação nenhuma. E aí, gente, olha, um ponto importante, nós podemos aqui inicialmente calcular, e vamos passar lá para a nossa planilha Excel. Aqui, ó. A tabela abaixo, ela demonstra aqui, ó, a renda familiar semanal, né, o consumo das famílias semanal são 10 famílias, né? Então, justamente estou tentando verificar se existe uma relação entre consumo e renda. Ok? Coletei os dados, e esses dados aqui, eles não precisam estar em ordem crescente ou decrescente, não, porque vocês viram que ali a multiplicação é a relação produto. Então, a renda consumo. Vou aplicar justamente, vou calcular tudo isso aqui, ó, tá aqui, ó. Vou estimar tanto a variância, né, o desvio padrão, quanto também a covariância para cada produto. É só construir uma tabela dessa forma aí, ó. Então, eu tenho os valores de x, x1, tá vendo? Coloquei, calculei os desvios, vou deixar aqui para vocês, né, rever a aula, para vocês entenderem o que foi feito. Aqui, ó, x menos x, né, média, y menos y média e soma, então aqui é o somatório dos desvios. A quinta coluna aí, olha, é a coluna que me permite calcular a covariância. Então, eu estou multiplicando os dois valores, tá vendo? Esses desvios, eles estão sendo multiplicados. E as duas últimas colunas que permitem calcular o desvio padrão, né? A variância e o desvio padrão. Então, os desvios aí, cada um, tá vendo? Uma sequência. Eu coloquei ao quadrado, somei tudo, tem todos os dados aqui para substituição nas fórmulas. Então, a média aí, ó, foi 170, é só somar e dividir, né? Pelo número de observações. A variância, como que foi calculada a variância? Essa aqui é de x. Eu vou pegar aqui somar a variância total de x, que é 33.000, dividir por n menos 1, que é 9, cheguei na variância de x. Vou fazer isso também com y, né? Peguei a variância lá, total, e dividi por n menos 1, 9. Então, a variância de y. E aí, olha, calculo também a covariância. É só pegar o somatório do produto dos desvios de x e y, que dá 16.800 aqui, olha, e vou dividir também por n menos 1. Então, eu tenho aí, olha, a covariância. Consigo, com isso, calcular o coeficiente de correlação. É só pegar o valor da covariância e dividir pelo, que, olha, o produto das duas variâncias aí, ó. Então, deu um coeficiente de correlação de 0,98. O que que significa? Existe uma relação positiva muito forte, né, entre renda e consumo. Ou seja, a proporção é assim, à medida que aumenta a renda, né, então tá aqui, ó, a renda está aumentando, o consumo aumenta em 0,98. Então, essa relação de proporção, né, muito forte, uma relação linear muito forte. Então, essa é a perspectiva teórica. Agora a gente vai caminhar um pouquinho para a prática, para ensinar para vocês como que a gente pode fazer isso, né? A gente está trabalhando com o pessoal da, da pós-graduação, então a gente tem que criar essas facilidades para vocês. Olha, vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou primeiro atacar aqui a ideia aqui, ó. Ensinar para vocês como que calcula. Isso aqui é um resumo estatístico. Isso é um resumo estatístico que a gente vai fazer, né? Referente a todas as medidas que eu apresentei para vocês. Quase todas estão aqui, ó. Então, vocês não precisam ficar calculando esse manual, não. Ela vai te dar um resumo estatístico, o próprio Excel te dá esse resumo estatístico. Você só tem de ter os dados, ele vai calcular tudo isso para vocês. Vai extrair a mediana, vai extrair até mais coisa, coisa que a gente vai falar ainda sobre o erro padrão, a média, a variância amostral, as medidas de curtosa, simetria, a gente vai mostrar qual que isso é importante também. Vai fazer contagem de número, tá vendo? E também um nível de confiança, porque aí daqui mesmo a gente permite fazer inferência em torno da média. Aqui mesmo vocês vão saber um pouquinho de inferência. Então vamos lá. Os dados iniciais aqui. Deixa eu só posicionar aqui, porque eu caminhei. Pronto, eu estou aqui em uma série de dados. Tudo foi feito através dessa série de dados que vocês estão vendo aqui, ó. Tá, gente?
O que vocês vão fazer? Olha, qualquer série. O importante é que vocês coloquem em coluna. Vocês vão aqui, ó, em arquivo, opções. Então, isso aqui é para a gente validar um mecanismo, colocar uma ferramenta aí no Excel, para quem não tem. Vocês vão aqui em suprimentos, ok? Então, a primeira coisa, vocês vão fazer isso. Suprimentos. Quando você chegar nos suprimentos, vocês vão dar ok, né? Vou só retornar aqui que eu apertei e foi direto. Então tá aqui, ó, suprimentos. Então tá aqui, ó, mostrar minha ferramenta, mostrar isso aqui, mostrar tabelas, e aí é suprimentos mesmo que nós temos que ir. Pronto, fornecer suprimentos. Nesses suprimentos, vocês vão aqui, ó, ir. Então, suprimentos. Eu vou em ir, e aí eu vou marcar aqui, ó, ferramenta de análise. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Mas aqui tá claro aqui, ó. Vocês estão. Eu não sei se vocês estão vendo o prompt aí, gente. Eu queria um feedback sobre isso, tá? Então vocês têm que marcar a ferramenta de análise, tá? Então, na hora que marcou a ferramenta de análise, então vocês já basicamente colocaram aqui, olha, né, a possibilidade de você fazer análise de dados. Então, você vem cá em dados, você tem aqui ela aqui, ó, a ferramenta análise de dados. Então, vou só repetir para vocês, eu não sei se todo mundo está vendo o prompt, vocês têm que vir aqui em início, opções, ir, aí vem aqui, ó, escolhe a palavra suplementos, e aí vocês vão selecionar o que está escrito ferramenta de análise, tá? Se vocês não estão vendo, então vocês vão repetir a partir do momento que eu estou falando para vocês. Vocês vêm aqui em dados, ok? Aqui está aqui, ó, analisar dados. Então, aqui nós temos um mundo de coisas que a gente pode fazer aqui, ó, da estatística. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é justamente essa questão de você calcular, dar esse resumo estatístico através dos dados, tá? Então, eu venho aqui, ó, em dados, e quando eu seleciono dados, eu venho aqui em análise de dados. Nessa análise de dados, eu vou selecionar, aqui eu tenho estatística descritiva, é justamente isso, a estatística descritiva. E eu vou dar OK. Bom, nessa estatística descritiva, eu vou selecionar os dados que eu quero justamente fazer essa estatística aqui, ó. Então, eu selecionei B4 até B14. Bom, eu quero uma nova planilha, porque tem muita coisa aqui, né? Então, eu quero também um nível de confiabilidade. E eu quero o resumo estatístico. Então, vai me dar o resumo estatístico, o Enes maior e o menor. Pronto, selecionei e eu vou dar OK. Pronto. Calculado aqui, olha, eu vou até aumentar para vocês verem. Aquela tabela que estava lá, ela saiu aqui justamente, produzindo aí, olha, os valores para vocês aí. Então, aqui, ó, foi calculado o valor da média, da mediana, da moda, do desvio padrão, ok? Da variância e também do nível do intervalo de confiança. Isso é muito interessante, gente. Vocês têm aí, olha, né, de maneira bastante simples, né, só vocês elencar os dados, vocês já podem, todas aquelas medidas que eu pedi para vocês, né, vocês podem pedir esse resumo estatístico através do Excel. Então, aí, olha, você já tem a média, a mediana. E interessante é o seguinte, eu estou fazendo uma análise de um dado, né, qualquer, que uma série de dados qualquer, e eu sei fazer a seguinte interpretação. A gente começa a tentar interpretar os resultados. Tá aqui, ó, foi feito, são os mesmos valores aqui, ó. Então, a primeira coisa aqui que eu tenho é o seguinte, eu sei que para esse conjunto de dados, a média é igual a 29, então eu tenho em média esse valor. O desvio padrão da média, então toda vez que eu tenho o desvio padrão, quer dizer o seguinte, olha, é como se você colocasse uma ideia assim, ó, se for em termos de valor esperado, né?
É como se é uma margem de erro. Então, ó, a média é essa, mas eu tenho uma margem de erro de 9,98, né? Então, assim, eu posso, os valores que estão entre esse valor aí, olha, desse desvio padrão, quer dizer que está dentro daquilo que eu estava esperando. Então, 29 mais, eu posso, por exemplo, fazer uma reamostragem, algo nesse sentido, e encontrar uma média um pouco maior. Mas se está dentro daquilo, do desvio padrão, está dentro, né, numa perspectiva, em termos de previsão que eu estava esperando. Está dentro, tá algo normal nesse sentido. Ela, ao mesmo tempo, ela te dá essa margem de erro. E essa margem de erro em relação ao valor que você entra a média, tá? Esse desvio. Então, assim, a gente tem várias interpretações. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com preço de ação, ela vai me fornecer, o desvio padrão vai me fornecer justamente essa volatilidade, esse risco, ok? Mas, de toda forma, tudo é a dispersão. Então, é a dispersão entre a média, né? Então, qual que é o valor, entendo, da dispersão da média? Então, esse desvio padrão, ele pode ser para mais ou para menos, ok? Esse valor. Outro aspecto importante é o seguinte, olha, a mediana. A mediana, ela está próxima. Então, que a gente começa a ver opa, a mediana, ela tá próxima, de certa forma, ao valor da média. Quer dizer, provavelmente eu não vou ter problema em termos de normalidade aí. Então, os dados, são dados bons, né, para aqui, ó, para a gente fazer uma análise. Então, esse aqui eu ainda não estou fazendo nenhum teste robusto, mas eu estou vendo que existe, né, é aquela aproximação. Então, o desenho que tem que vir na minha cabeça é aquela normal simétrica, tá? Outro aspecto importante aqui, ó, coisa que eu ainda não falo, mas eu vou falar também, vou aprofundar no momento certo, na próxima aula a gente consegue aprofundar o seguinte, eu pedi para vocês um nível de confiança, por quê? Eu já estou fazendo uma determinada inferência do ponto de vista amostral, né? Então, o que significa esse nível de confiança? Quer dizer que se eu tirar uma amostra, tá vendo, 95%, se eu fizer uma amostragem por 95 vezes, vamos interpretar dessa forma aqui, quer dizer que a média vai estar dentro desse intervalo que eu vou mostrar para vocês. Então, ele está falando o seguinte, o nível de confiança é 0,71. Ah, mas o que é isso? Significa o seguinte, a média está aqui, ó, foi 29 e 81, ok? Primeiro aqui eu calculei a margem, o erro aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, temos aqui, ó, a média ela pode ter, porque eu somei o desvio padrão, foi 39, 88, ou a média pode ser dentro da amostra, tá? 19, 83. Agora eu começo a tentar fazer algumas inferências em termos de previsibilidade disso aí. Isso é importante. Eu posso dizer o seguinte, olha, imagine que eu peguei uma amostra de um todo, uma população maior, e alguém me pergunta, olha, mas essa média ela representa um todo? Eu não posso falar o quanto que é a média, por exemplo, da população, mas eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou pegar um intervalo, o nível de confiança aqui, o intervalo de confiança, e vou dizer o seguinte, olha, a minha média, a verdadeira média, ou a média da população, né, com 95% de confiança, que ela está entre 35 e 23. Então, como que eu cheguei nesse valor superior? Eu peguei aqui o 29,81 e somei pelo nível de confiança 6,73 e também, aqui são números, é o valor superior. E peguei aqui, olha, o valor da média e subtrair agora, né, para calcular esse intervalo superior, para dizer o seguinte, a minha média, ou a verdadeira média, ou a média do conjunto todo, da população, ela vai estar entre 23 e 35, com 95% de confiança. Então, já começa a trabalhar essa perspectiva de previsão, né, em relação ao modelo. Olha que interessante, eu peguei aqueles dados aqui, nós rodamos aí, olha, um resumo estatístico, já sei falar qual que é o valor em termos de média, já tenho a mediana, já vejo que os dados eles são bastante próximos, então, assim, provavelmente eu estou dentro de uma normal, né, simétrica, então os dados apresentam interessantes. Já posso dizer também, fazendo aqui uma inferência, dizer o seguinte, olha, com essa amostra aqui eu consigo prever que o, essa informação, qual seja qual for, a média vai estar entre
esses valores inferiores de 23 a 35, ok? Então, isso aí, olha, através do Excel. Outra questão também que eu queria mostrar, que é fácil, que foi mostrado também, é a gente poder calcular a correlação. Então, primeiro aqui, olha, aqui eu tenho várias correlações, aquelas interpretações que eu havia dito para vocês, que já está tudo calculado, tá, gente? Está tudo calculado. Então, uma ideia interessante. Eu tenho valores de x e y aí, ó, e estou pedindo para calcular a correlação. São duas variáveis, x e y. Tá vendo? Os valores de x e y. Eu quero saber se existe correlação. E eu peço para calcular a correlação. Tanto, aqui foi pela fórmula. Aqui, olha, o cálculo tem a covariância, tá vendo? Eu dividi a covariância os desvios tá vendo? Os desvios de cada um. Da forma que eu fiz lá na fórmula aqui, cheguei nesse valor da correlação. Mas a gente pode utilizar essa medida calculando no próprio Excel, sem utilização da fórmula. Você tem também um prompt para isso, tá, gente? Então, aqui, ó, você tem a fórmula já no próprio Excel. Então, a ideia é o seguinte, se você tem uma correlação, tá vendo? Ela é próxima de 1, quer dizer que ela caminha dessa forma aqui, ó. Uma correlação positiva e forte. Okay? Então, são duas variáveis que apresentam correlação positiva e forte. Nesse caso aqui, eu já estou vendo que, pelo sentido da coisa aqui, que é uma correlação negativa, também próxima a 1. Tá vendo? Então, quer dizer, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Então, esse é o tipo de correlação, né? Negativa forte. Outra forte. E eu tenho também, pode acontecer da correlação ser próxima a zero. Então, é inócuo. Então, não existe correlação entre as duas variáveis, ok? Bom, eu queria... vou fazer um cálculo aqui, ó. Como que a gente... Tá aqui já está calculado, mas como que a gente calcula essa correlação? A gente tem algumas fórmulas aqui, ó. E também nós temos as fórmulas estatísticas. Então, a gente pode apertar esse Fzinho aqui, que vai aparecer, então, tem um F aqui, ó, de função, e vai pedir, você vai poder calcular, né, as fórmulas, fazer cálculos estatísticos. É só selecionar a estatística, aí vai aparecer todos os valores estatísticos, né? Você pode calcular correlação, covariância, tá tudo aqui, ó. Desvio padrão. Então, você tem lá o cálculo da correlação e também do desvio padrão, entre outras. Olha só, é uma gama de possibilidades de cálculo aqui, ó. Média, né, os vários tipos de média, moda, você pode fazer, né, previsão linear aqui. Então, aqui nessas funções aqui, tem função logarítmica, tem tudo aqui, ó. Gauss, a própria curva aqui, ó. Então, eu posso pedir também, escrever, né? Você sabe que no Excel a gente dá um igual, a gente vai lá e chama a fórmula, né? Seleciona. Então, eu posso pedir que a correlação aqui, ó, é igual correlação. Ela já aparece aqui, ó. Aí vai pedir qual que é a matriz, a correlação dessas duas matrizes. A primeira matriz, ok? Ponto e vírgula. A segunda matriz de dados. Travou aqui. Pronto. Agora não travou mais, não. Agora eu posso continuar. Aí a segunda matriz aqui, ó, tem essa correlação. Pronto. Foi calculada a correlação, tá? O mesmo valor do R já calculado aqui para vocês. Aqui, ó. Eita, aqui, ó. E é muito simples. Então, vocês não precisam de fazer aqueles cálculos. Vocês podem utilizar aqui através do Excel, né? Para chegar nesses valores de correlação. Você também pode utilizar aqui na ferramenta análise de dados, você tem a correlação. Ela é interessante, que você já vem aqui, ó, a correlação.
Você já seleciona toda a matriz. Olha que bacana aqui. Então, uma nova planilha. E aí você já pede aqui a correlação, ele já te dá a correlação, a matriz de correlação. Olha que bacana. O valor da correlação que você está procurando. Tudo isso aí. Ok, pessoal? Isabel, Isabela, André, Laís e Gustavo. Então, o que eu tinha para... Essa é a primeira parte descritiva de hoje. Aí eu gostaria de vocês, para a gente fazer um pequeno um debate, né, final, para a gente ver, em termos de dúvidas, se vocês já começaram a fazer os exercícios lá, as atividades. Gustavo, André. Bom, nós até já fizemos a atividade, porque a gente tinha que entregar na É porque, segunda-feira passada, né, gente? é Dia 29. dividido, dividido. Dúvidas em relação à aula de hoje. Não é uma aula, na verdade, é uma conversação, né? Nós temos uma aula para detalhar. De repente, alguém tem alguma questão mais específica que queria trabalhar. Por mim, eu gostaria de ter tido essa aula antes de ter entregue a atividade, porque Eu também. ela Ficou muito clareou o claro que a gente agora. precisava É. fazer. O Porque engraçado assim, sim, pode falar. porque assim, no material que estava disponível, não estava muito claro o que estava abordando a primeira atividade, sabe? E Sim, agora, com essa aula de hoje, ficou muito claro. sim. Pode Não, falar. isso é bom que está registrado aqui, que a gente vai procurar melhorar esse material lá, né? Porque na pós-graduação, né, o EAD, ela já tem um material, ok, que a gente trabalha. E eu faço esse dimensionamento das atividades através dele, mas a gente sabe que os materiais, eles são, às vezes, alguns materiais são muito superficiais, não tem jeito. E Uhum. vocês têm mais alguma atividade a fazer? Tem sim, atividade 3 que é a última. Isso, eu acho que vai ajudar, né? Nós temos aí a dia 9 mais uma aula. Essa atividade Isso. deve ser depois, né? Vai ser Uhum. depois? Pronto, então vocês já estão mais preparados para realizar essas atividades. Mais alguma coisa, gente? Isabel, Tabela, Não, tudo tranquilo, Thaís, professor. tranquilo? Ok. Gente, eu vou tentar, eu não sei se eu consigo não, porque eu não gosto de prometer, não. Eu vou tentar essas planilhas que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou ver se eu consigo, de alguma forma, colocar essas planilhas, ou então vocês fazem o seguinte, na próxima aula, vocês vão deixar os e-mails aqui, e aí eu mando todo o material para vocês, ok? Tudo que eu estou utilizando, Maravilha. Manda no chat aí os tá? e-mails. E isso, se vocês formassem um grupo, era até melhor, tá? Formasse um grupo. Pode, por exemplo, poderia. Manda no chat aqui os e-mails que eu mando para vocês, é melhor. Se tivesse um grupo de WhatsApp, vocês não têm, não, né? Temos. A gente acabou Tem? formando. Nós É. formamos o grupo. Uhum. Então, eu vou me inserir na nossa última aula. Por quê? Eu também consigo enviar através dele. Então, vocês deixam o e-mail aqui, mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu quero fazer a partir da próxima aula, tá? A última que nós temos, o nosso próximo encontro. Perfeito? Maravilha. Ok. Mandei e-mail aí. Então tá. Gente, então muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado, professor. Isabel, Obrigado. tchau com Deus. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.